Olá pessoal, então a aula de hoje é sobre eletricidade. Aquele fenômeno que vocês acabaram de ver tem a ver com o conteúdo nosso agora e vamos lá. Quando a gente começa a falar de eletricidade, ele é o estudo de fenômenos elétricos. Então, fenômenos elétricos nós vamos ter uma série de coisas que a gente vai pensar a respeito. Por exemplo, a gente quando fala em eletricidade vai pensar em lembrar de raios, vai lembrar aquelas vezes que tomou choque ao tentar encostar em alguém, encostar numa maçaneta, né, no porta do carro, mas também a gente lembra dos perigos e das utilidades da eletricidade no nosso dia a dia, né? Tudo isso são coisas que têm a ver com os fenômenos elétricos. E o que são isso? Então a eletricidade ele vai ser a área da física que estuda os fenômenos que são associados com presença, desequilíbrio ou movimento de cargas elétricas, tá? Vou mostrar um pouquinho, explicar para vocês como que foi feito aquele fenômeno, né, mostrar no começo da aula e a gente já retorna. É uma demonstração de eletricidade estática. Depois eu volto para explicar direitinho o que é. Quero só mostrar o fenômeno primeiro. Então, alguns pedacinhos aqui de papel, tá? Papel higiênico às vezes, o papel toalha é melhor porque ele é mais leve e vai dar um efeito melhor. A gente pega um pente, estou usando um pente de plástico, plástico costuma dar mais certo do que madeira, tá? Passa algumas vezes no cabelo, ok? E aí então, eletricidade, carga vai depender dos fenômenos associados à carga elétrica. Carga elétrica ela é uma propriedade da matéria, que está associada com como ela vai se comportar na presença de um campo elétrico, de uma outra carga elétrica, né? Isso vocês a gente já devem ter visto. O átomo ele é composto de elétrons, prótons e nêutrons. Os prótons têm carga positiva, os elétrons vão ter carga negativa e os nêutrons eles não possuem carga. O que isso determina, na verdade? Positivo ou negativo é uma forma que se convencionou chamar características diferentes de carga elétrica, né? No caso, isso quer dizer o quê? Que quem tem carga negativa, né, então cargas iguais, elas se repelem, e cargas diferentes se atraem. Então, carga negativa atrai positiva, carga positiva repele carga positiva, carga negativa repele carga negativa, tá bom? Hoje nós temos essa noção dos princípios, né, da natureza da carga elétrica e dos princípios por trás que regem, né, a eletricidade. Mas, historicamente, isso é muito antigo, né? Então, a observação, se você pensar, a observação dos primeiros fenômenos que a gente falou, elas vêm desde lá da antiguidade. Lá atrás as pessoas viam os raios caindo e se maravilhavam com isso, né? E nisso a gente vai ter se for pensar uma linha do tempo da eletricidade, da história da eletricidade, um dos primeiros momentos a ser considerado são relatos, né, são textos de 2800 a.C., onde tem referências ao trovão do Nilo, né? Se parar para pensar um pouquinho o que é o trovão do Nilo, né? Então, é algo no Nilo, aquele rio no Egito, e que seria um trovão. O trovão do Nilo, na verdade, era em guia elétrica e as pessoas já relacionavam, então, a ideia de eletricidade, né, a eletricidade do raio, com o mesmo fenômeno que eles estavam observando naquele peixe, né, pelo seu barulho e pelas suas características, tá? Então, o trovão do Nilo era uma referência de 3.000 anos antes de Cristo à enguia elétrica, então, um fenômeno elétrico. Em 600 a.C., você vai ter relatos de Tales de Mileto, tá, sobre que se você esfregasse âmbar, então, em tecido ou pele de gato ou penas, né, algum material orgânico, assim dizendo, esse âmbar, ao ser esfregado, ele era capaz de atrair outros materiais. É o mesmo fenômeno que eu mostrei lá atrás para vocês, tá? De eletricidade estática. Então, ao esfregar dois materiais, você causa um desbalanço, né, um desequilíbrio de cargas entre os dois. Então, dois materiais diferentes, eu esfrego um no outro, causa um desequilíbrio de cargas. Isso faz com que um deles arranque elétrons do outro e ele fica com excesso de carga. Esse excesso de carga vai permitir que ele atraia outros materiais, né? Outros materiais
no caso, que vão ficar, ele induzir, na verdade, um desequilíbrio de carga em outros materiais e ser capaz de fazer aquele fenômeno de atração. Então, do ponto de vista, vamos dizer, quase tecnológico, aquele fenômeno que eu mostrei no começo do vídeo para vocês, no começo dessa aula, ele está em 600 a.C., olha só, tá? Posteriormente, então aí isso é 600 a.C., vão passar quase 1000 anos, né, em que os fenômenos vão sendo observados, vão sendo mais estudados, e William Gilbert, né, em 1600 é que vai cunhar, vai definir o termo eletricidade, tá? Ele faz um grande compilado, né, do que se conhecia sobre eletricidade, faz um tratado escrito sobre isso, e ele pega o termo para dar o nome de elétron. Por quê? Porque elétron é âmbar em grego. Então, no grego, ele lembrar aqui, né, Tales de Mileto tinha os relatos, né, do âmbar desfregado em tecido, gerando esse fenômeno elétrico da eletricidade estática. William Gilbert retoma ali os trabalhos do Tales de Mileto, formaliza melhor aquilo com o conhecimento que eles têm à época e inventa, né, vamos dizer assim, o termo eletricidade para aquele campo de estudo. Tá? Passam-se mais alguns anos e a gente vai ter já agora Benjamin Franklin, né, mostrando, ele faz um famoso experimento, que o Benjamin Franklin faz um famoso experimento de empinar uma pipa na tempestade, tá? E ele consegue mostrar, armazenar parte da eletricidade do raio, né, um raio atinge a pipa e ele armazena uma parte da eletricidade do raio numa bateria primitiva. Tá? E ele mostrando então que a eletricidade, o raio é realmente um fenômeno elétrico da mesma natureza do que vinha sendo estudado. Isso permite ao Benjamin Franklin, depois não é a única coisa, mas ele estuda e ele acaba desenvolvendo com base nos seus trabalhos o para-raio, que vem a salvar muitas pessoas a partir daí, né? Você imagina, levar um raio na cabeça nunca foi um bom negócio. A partir daí a gente vai passar mais quase uns 100 anos até entrar numa fase da segunda revolução industrial. A gente não comentou nessas aulas à distância, a gente acabou não comentando. Primeira revolução industrial, né? Então primeiro momento da indústria ele vai ser movido pelas máquinas a vapor movidas a carvão. Um segundo momento aí vai vir com as máquinas elétricas. Então, com uma série de cientistas, pesquisadores na época, desenvolvendo tecnologias novas a partir da eletricidade. Thomas Edison ele aperfeiçoou a lâmpada elétrica a partir de diversos outros patentes e trabalhos existentes naquela época, né? Desenvolveu muita, né? Ele era um grande inventor de sua época, desenvolveu diversos equipamentos. Alexander Graham Bell, outro exemplo da época, tá? Que vai inventar o telefone de fio, tá? E Nikola Tesla é um outro que ele trabalhou muito com a geração de energia, motores elétricos, e ele tinha o sonho de conseguir distribuir energia elétrica gratuita para todo mundo à distância. E esses trabalhos deles, os trabalhos iniciais do Tesla com a transmissão de energia à distância, parte daqueles conceitos desenvolvidos são utilizados hoje em dia na tecnologia que a gente tem como tecnologia de Wi-Fi, né, a transmissão de informação à distância. Né. Então, esse momento, a partir daqui, fica difícil, né, da gente imaginar um mundo sem eletricidade. Né. Mas, ainda assim, essa não é uma realidade para todo mundo. Não é todo mundo que tem um acesso abrangente à eletricidade o tempo inteiro. Para você ter uma ideia, em 1981, tá, 25% dos domicílios brasileiros não tinham luz elétrica. 25% é uma em cada 4 pessoas. Imagina que dentro da sua sala, de cada 4 pessoas, uma delas não tem luz elétrica na sua casa, né, não tem eletricidade em casa. Em 2009, esse número já tinha caído para 1,1%. Tá? Então, ao longo daí de quase 30 anos, você tem um grande desenvolvimento, né, para atender toda a população do Brasil, fazer a eletricidade chegar em todos os lados. Ainda assim, né, atualmente a gente estima que isso seja menos do que 0,5% no Brasil, mas 0,5% de 200 milhões são 1 milhão de pessoas. A gente está falando ainda de muita gente que não tem luz elétrica em casa, tá? E eles vão estar concentrados em alguns lugares para isso, tá? Então, dada a população brasileira. Nisso,
a gente vai ter também a ideia do que é esse acesso à eletricidade no mundo, tá? Os dados mais recentes, quando eu preparei a aula, eram de 2012. Em 2012 se estimava que 15% da população mundial não teria acesso à eletricidade em sua casa. Isso dá 1,5 bilhão de pessoas, é muita gente. E isso não está espalhado ao longo do mundo todo. Na verdade, ele está bastante concentrado. Se a gente for olhar aqui esse mapa, quanto mais clarinho, né, menor é o acesso, o percentual de pessoas com acesso à eletricidade. Então, você olha aqui, nesses mais escuros, tem acima de 82% da população tem acesso à eletricidade. Aí algumas regiões meio aqui, ó, como China, Índia, né, aqui entre 66% e 82%, mas uma boa parte da África, tá, entre abaixo até de 23% da população com acesso à eletricidade. Então é uma realidade muito diferente da que a gente vive hoje. E é por isso que eu queria pedir como uma atividade para essa aulinha, nessa trecho aqui, essa introdução à eletricidade, que a gente falou, um histórico da eletricidade, uns princípios da natureza da eletricidade, mas eu quero pedir para vocês uma reflexão, né? Então vocês vão mandar para mim, eu vou deixar o link no formulário, tá? De como seria a sua vida, tá? Se seu bairro ficasse sem luz, completamente sem luz e sem previsão para o retorno dessa luz. Tudo que mudaria na sua vida caso você não tivesse acesso à eletricidade de uma hora para outra. A ideia aqui é de uma hora para outra, mas a gente pensar que essa é a realidade de 15% da população mundial, tá bom, pessoal? Essa é a aula de hoje, é para a gente dar uma introdução à eletricidade. Qualquer coisa que vocês tenham necessidade, vontade e tudo, venham, conversem comigo, tá bom? Um abraço.